Bem, meus irmãos, bom dia a todos. Para quem eu não consegui cumprimentar aí no momento café, chegamos um pouquinho atrasado hoje. Vamos para a palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel 47, depois nós vamos ler outro texto no Novo Testamento, que é João capítulo 7. Mas primeiramente, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, a partir do verso 1, diz o texto da Sagrada Escritura: Depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. E então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto. Desde En-Gedi até Englaim, as praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do Mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Guarde principalmente esses últimos versos que fala onde haverá uma colheita a cada mês, e serão regadas pela água do rio que nasce do templo. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Agora vá lá para o texto de João, capítulo 7, lá no Novo Testamento. João, capítulo 7, versos 37 e 39. João capítulo 7, 37 e 39. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Meus irmãos, nós estamos numa série falando sobre a vida do Espírito, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, porque temos duas tendências quando se fala sobre isso, como reformados. A primeira é negar completamente a ação do Espírito, no que se refere aos momentos em que o Espírito se manifesta, e a outra tendência é ir para o neopentecostalismo, onde a gente acha que só os sentimentos são manifestações do Espírito. Nas primeiras mensagens que a gente falou sobre essa série, meditando aqui em Ezequiel 37, nós vimos que sem a ação do Espírito sobre o nosso coração, nós estamos mortos. Mas a partir do momento que o Espírito sopra sobre nós, ele nos ergue como partes de um exército
que está incumbido de uma missão. Então nós aprendemos nas mensagens anteriores que não basta nós sermos somente um exército organizado, não basta a gente ter aparência de exército, forma de exército, não adianta a gente ter estrutura de exército sem um movimento do Espírito sobre o nosso coração, sem esse sopro de Deus sobre nós. Então é preciso que a vida de Deus, esse sopro de Deus, esteja fluindo na nossa vida. Essa vida fluindo nada mais é do que a ação do Espírito que é soprado na nossa conversão. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que foi colocado sobre o nosso coração, como nós lemos aqui em Efésios pelo pastor Levi. Então a gente tem que tomar cuidado com essas aplicações, e eu tento tomar cuidado também com os textos do Velho Testamento, para a gente não fazer muitas analogias que fogem um pouco do contexto da palavra. Mas hoje nós queremos avançar um pouco mais nesse entendimento, nessa compreensão da vida do cristão fluindo na vida do Espírito, porque a Bíblia nos ensina, e ela deixa isso bem claro, que o Espírito de Deus, ele não apenas nos desperta, ele não apenas sopra sobre nós para dar uma vida abundante prometida por Cristo Jesus, mas o Espírito nos envia também, e ao nos enviar, a gente precisa entender que essa ação de ser um representante de Cristo no mundo passa pela compreensão de que o Espírito habita em nós, não apenas nos visita, não apenas nos dá esse novo fôlego de vida na conversão, mas esse Espírito nos tira desse vale de ossos secos e se torna em nós uma fonte permanente de águas vivas, de águas cristalinas, como o próprio Jesus declara aqui em João capítulo 7. Então essa ação do Espírito, esse sopro divino do Espírito sobre nós, não é uma visita ocasional, mas é uma habitação contínua. Deus não apenas nos coloca em pé como um exército, mas Ele, na sua soberania, na sua onisciência, na sua grandeza, decide morar em nós como uma fonte permanente de águas vivas jorrando do nosso interior. E é interessante que Jesus ele fala isso justamente na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7. E o mais interessante ainda é que o texto declara que ele fala isso no dia mais solene. O que era a festa dos tabernáculos para os judeus? Era quando o povo celebrava a provisão de água no deserto. Então o povo saiu do Egito, saiu da escravidão do Egito, estava caminhando no deserto, e uma das murmurações do povo é que eles estavam com sede, chegando às terras, não me lembro ao certo nome, acho que era Meribá, e não tinha água para eles beberem. Então eles reclamam com Moisés. E Moisés então vai orar e Deus manda ele falar à rocha para que a água pudesse jorrar daquela rocha. Tanto é que Moisés fica, nessa ocasião, Moisés fica tão indignado com a murmuração do povo, que ao invés de falar, ele bate na rocha, e por causa disso ele mesmo não entra na terra prometida. Então essa festa dos tabernáculos era celebrada justamente por causa dessa ocasião, da provisão das águas no deserto. Jesus fala no último dia, no dia mais solene. E olha que interessante o que ele diz, ele se levanta nessa festa e declara que a verdadeira água não é a provisão que foi dada no deserto, mas a verdadeira água cristalina, viva, pura, que traz saciedade e refrigério, é Ele mesmo. É Ele mesmo, é a verdadeira fonte de águas vivas. E é interessante notarmos como João deixa isso claro, quando Jesus falava a respeito do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, como diz o texto bíblico, ainda não se tinha derramado. Então Jesus estava falando que Ele e o Espírito são a mesma pessoa, e que todo aquele que cresce receberia parte desse Espírito para viver uma vida abundante. Se a gente observar bem esse texto, a gente pode conectar muito bem com o que a gente acabou de ler em Ezequiel 47, onde um rio saía do templo e levava vida por onde passava. O texto, nós lemos ali nos últimos versículos, que as árvores, elas davam folhas, elas eram cura, elas eram remédio. Mas agora, justamente nesse texto de João capítulo 7, Cristo,
declara que não é mais do templo que vai jorrar essas águas, é de todo aquele que crê, de todo aquele que deposita a sua confiança na salvação de Cristo, o povo de Deus. O texto bíblico, lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar que nós agora somos esse templo, que nós somos o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus passou agora a habitar. Então veja, o Espírito de Deus não só sopra sobre nós, o Espírito de Deus não apenas nos levanta, o Espírito de Deus não apenas nos envia, o Espírito de Deus está dentro de nós, mora dentro de nós, a cada dia, a cada instante, a cada momento. O apóstolo Pedro vai declarar essa verdade, falando que nós somos essa casa construída, onde o Espírito de Deus passa a habitar. Agora o rio não corre apenas do templo, ele corre através de todo o coração que crê em Cristo Jesus, através de todo o coração que deposita a sua confiança em Cristo Jesus. E o desejo de Deus não é que a gente pegue essa ideia, essa lógica, essa verdade e nos fechemos no nosso mundinho, para desfrutarmos de uma vida no Espírito somente para nós mesmos, para saciar a nossa alma, para ter sentimentos bons, mas é que esse Espírito jorre através da nossa vida, jorre através do nosso interior e cure outras pessoas. Cure aqueles que se aproximarem de nós. Se nós entendermos isso, se assim entendermos que o Espírito de Deus não está mais agora residente num templo, residente num prédio, residente em uma reunião específica, mas se passamos a entender que o Espírito de Deus agora está residente em cada pessoa que crê, o primeiro ponto que tem que estar claro para nós é que o Espírito Santo não é apenas uma visita extraordinária em algum domingo. O Espírito Santo é uma verdade fluente do nosso interior diariamente. Jesus vai dizer que do nosso interior temos a capacidade de perceber rios de águas vivas fluindo. Quando ele fala isso, meus irmãos, ele muda o conceito, ele muda a compreensão de qualquer espiritualidade templista. Porque a fonte agora não está mais fora, mas está a partir de todo aquele que crê. E isso confronta diretamente uma fé que está sustentada, que está alicerçada apenas pela ideia de cultos fortes, conferências, ou de experiências pontuais em orações e movimentos externos. Isso confronta essa ideia de que a ação, o movimento de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, ela está restrita a ambientes, está restrita a parafernálias externas. O Espírito Santo, ele não é alguém, não é um visitante que chega quando o ambiente ajuda. Pelo contrário, ele é um morador permanente dentro de todo aquele que crê. Você crê em Cristo Jesus? Se você crê, meus irmãos, o Espírito Santo está aí, morando no coração de todo aquele que está sendo regenerado, transformado diariamente. Paulo deixa isso claro, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A ideia, a lógica, a teologia moderna, ela separa isso. Ela diz que o batismo no Espírito é uma experiência e a conversão é outra, mas não há respaldo bíblico para isso. O próprio apóstolo Paulo diz que se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Como que eu posso ser de Cristo e ao mesmo tempo não ser do Espírito, não ter o Espírito de Cristo? O próprio pastor Levi declarou aqui um verso bíblico: ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Ou seja, não existe cristão onde o Espírito não esteja habitando. Não existe. Se o Espírito não está habitando, consequentemente, biblicamente, esse cara ou essa pessoa não é cristã. Essa verdade da habitação do Espírito vai corrigir essa ideia em nós. Corrige a ideia de uma espiritualidade que é instável, de uma espiritualidade que vive de altos e baixos emocionais,
Porque uma vez que eu entendo que o Espírito Santo está em mim, passou a morar em mim, eu posso ter com Ele uma comunhão que é diária. E essa comunhão diária com Ele passa a moldar e transformar a minha vida, a minha compreensão, o meu entendimento. Passa a despertar em mim fome pela Sua presença. Passa a despertar em mim sede pela Sua palavra. Passa a despertar em mim o desejo de ouvir, de perceber a voz do bom pastor falando ao meu coração. Se há uma comunhão diária, há também uma obediência progressiva no Evangelho. Porque, como o texto bíblico diz, nós somos transformados de glória em glória. É uma ilusão achar que, uma vez que eu fui salvo por Cristo Jesus, passarei a obedecer tudo que a palavra diz, num estalar de dedos. Não é assim. O texto bíblico, a teologia bíblica deixa bem claro para nós que a nossa obediência vai crescendo na medida que nós também vamos crescendo em Cristo Jesus. Vamos crescendo em maturidade em Cristo Jesus. O texto bíblico deixa isso claro. Olha o que Jesus promete para nós, nesse texto de João capítulo 7. Ele promete rios de águas vivas fluindo no nosso interior. Isso significa que esses rios não são para momentos específicos, mas é um derramar contínuo. Isso implica em nós uma vida de comunhão diária, uma vida de perseverança, uma vida de constância no que se diz a jornada cristã, numa vida de aprofundamento e maturidade a cada novo dia que nasce. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a nossa compreensão em relação ao Evangelho também, quando nós nos expomos à Sua palavra e a vida com Ele. O Espírito de Deus, esse rio de água viva, essa comunhão diária, essa percepção da habitação, de que eu sou a habitação do Espírito, é que me sustenta nos dias de alegria, mas também nos dias mais secos da jornada cristã. É o que me sustenta mesmo quando eu tenho a sensação de que estou no deserto, de que eu tenho a sensação de que Deus não está comigo, de que eu tenho a sensação de que a minha vida não está fluindo. Se eu entendo que o Espírito Santo está em mim, se eu entendo que eu sou a habitação de Cristo, do Espírito, das águas, há fidelidade. Por que há fidelidade? Porque o texto bíblico vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo que cremos. Nós não andamos por aquilo que vemos. Se eu entendo que os rios estão aqui dentro, fluindo do meu interior, eu compreendo que o Espírito Santo está comigo em qualquer momento da vida, em qualquer circunstância da vida. Ele é a nuvem nos dias mais quentes, e Ele é o fogo que aquece o meu coração nos dias mais frios. Assim como Israel no deserto. O texto bíblico vai dizer lá em Êxodo que Israel tinha uma nuvem que cobria e protegia o povo enquanto caminhava durante o dia do sol, e à noite havia um fogo que andava com eles para protegê-los do frio. Essa é sombra do que nós experimentamos hoje pela graça de Deus através do Espírito. O Espírito é essa nuvem que nos cobre nos dias de crise e é esse fogo que aquece nos dias mais frios. Infelizmente, meus irmãos, como eu te falei, muitas teologias separaram isso. Separaram a experiência da habitação do Espírito com o batismo no Espírito, trazendo uma confusão para muitos cristãos. O que nós cremos hoje é que nós somos a habitação inseparável desde o momento que Cristo alcançou o nosso coração. É isso que nos dá a certeza da santificação. É o que o apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la. Por isso não importa quantas falhas e fraquezas eu tenho hoje,
eu sei que eu não sou essa pessoa de hoje, eu vou progredir em Cristo Jesus e Ele vai me transformar através da sua palavra. Esse mesmo Espírito que nos justifica no momento da conversão, é o mesmo Espírito que nos transforma ao longo da era cristã, da jornada cristã. Compreenda que a justificação é algo no ato, é algo que acontece imediatamente após o nosso coração ser regenerado, mas a santificação, essa transformação, ocorre na jornada cristã. É isso que significa ter o rio de Deus fluindo do nosso interior. É Ele que vai nos moldando, é Ele que vai nos transformando, é Ele que vai jorrando para a nossa mente, para as nossas emoções, para os nossos afetos, nos conformando à imagem do Cristo. Esse Espírito de Deus não apenas nos consola, esse Espírito de Deus nos confronta. Esse Espírito de Deus não apenas nos anima, esse Espírito de Deus nos disciplina quando é necessário. Esse Espírito de Deus não apenas aquece o nosso coração, mas Ele tem a capacidade de nos trazer luz da sua palavra e submeter o nosso coração, que agora é um coração regenerado, transformado em carne, como diz Ezequiel, à vontade de Deus. Mesmo que isso doa, mesmo que nós não compreendamos, mesmo que isso não faça sentido no momento, o Espírito de Deus tem a capacidade de submeter o nosso coração à verdade das Escrituras. Portanto, meus irmãos, uma igreja saudável não é aquela que busca constantemente um mover de Deus, mas é aquela que está consciente de que Deus já habita no meio dela. Isso muda completamente a forma como nós cultuamos, isso muda a forma como nós lemos a Escritura, isso muda a forma como nós enxergamos a vida. Aonde essa verdade é abraçada, a verdade de que o Espírito está em nós e habita em nós, a fé, ela deixa de ser uma coisa dependente de estímulos externos. Essa fé agora passa a ser uma fé enraizada na palavra. Essa fé passa a ser profunda. E essa fé passa a ter frutos duradouros. Frutos que permanecem. A consequência de uma consciência que compreende que o Espírito não é uma ação externa, mas sim uma habitação interna, onde o rio flui, traz essas consequências para a nossa vida, de fé profunda, de fé frutífera, de fé enraizada. E uma vez que eu entendo que o Espírito não é apenas uma visitação, o segundo ponto é entender que o Espírito é uma vida que se espalha. Então, se por um lado, eu preciso me livrar dessa neura do movimento pentecostal, de que o Espírito precisa de um ambiente para se manifestar, por outro lado, como conscientes da fé reformada, nós precisamos entender que a vida do Espírito precisa se espalhar. Como nós lemos aqui em Ezequiel, onde a gente vê que o profeta ele vai caminhando pelo rio, e esse rio vai se aprofundando. Esse rio não é um rio de águas paradas, mas é um rio em movimento. Ele começa de uma forma imperceptível, mas à medida que o profeta vai caminhando, os rios, as águas também vão se aprofundando, vão se alargando, ao ponto de se tornar impossível de se atravessar. Nós precisamos entender também que a vida que começa no Espírito, uma vez que eu sou batizado já na conversão, esse rio precisa também se aprofundar. Esse rio precisa ser alargado na minha vida e se espalhar também. E essa lógica, ela revela uma espiritualidade fundamental para nós como igreja. Que a vida que procede de Deus, ela não foi feita para nos estagnar. Não foi feita para nos deixar imóveis. Não foi feita para nos deixar parados. Porque onde o rio chega, o texto é bem categórico de Ezequiel. Aonde o rio chega, tudo vive. Tudo vive. E a grande questão para a nossa vida é essa pergunta que nós temos que nos fazer nessa meditação, já que hoje é ceia, refletir sobre a nossa própria jornada e a nossa história. Aonde nós estamos? Nós estamos florescendo? Seja na vida
do corpo, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no meio dos nossos amigos, aonde chegamos, o rio de Deus dentro de nós se espalha. Porque se não se espalha, não traz vida, e se não traz vida, o oposto também é verdadeiro. Aonde não há movimento, há morte. Aonde não há movimento, o sal se acumula, diz o texto bíblico. E aonde o sal se acumula, se estabelece a vida infrutífera, a morte, a esterilidade. Se a gente conectar esse texto com outro texto de Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer que nós somos o sal da terra. Só que se o sal não salga, se torna imprestável. E o texto de Ezequiel traz essa mesma referência, essa mesma lógica, essa mesma compreensão. Aonde não há movimento, aonde o rio de Deus não está fluindo, tudo se torna estéril. Quando Jesus está falando aqui em João 7, ele dá um passo ainda mais radical. Ele diz que o rio não flui apenas do templo, ele diz que o rio flui do interior daquele que crê. Isso redefine, meus irmãos, o nosso papel como cristãos no mundo. Porque nós não somos apenas receptores da graça, nós somos vasos de Deus, das quais a graça pode transbordar. Isso conecta com as outras mensagens que nós falamos, de não ser apenas um exército bonito, bem formado, bem estruturado, mas sermos missionários naquilo que Deus nos propõe para fazer. Distribuidores da graça. Nós somos aqueles dos quais os rios podem fluir e se espalhar e trazer cura para aqueles que estão ao redor. O Espírito de Deus não nos foi dado por uma espiritualidade privada, por uma espiritualidade introspectiva, por uma espiritualidade autocentrada. O Espírito de Deus foi derramado sobre o nosso coração para sermos aqueles que vão tocar outras vidas. Não porque há poder em nós, não porque somos especiais, não, mas porque temos um rio fluindo do nosso interior. Nós somos vidas que alcançam outros e transformam outros. Nós somos talhas cheias de um vinho que foi transformado. Nós somos possuidores da verdadeira alegria que surpreende a todos. Nós somos essas talhas onde as águas foram transformadas num vinho que dá alegria verdadeira a quem se aproxima de nós. E Atos vai confirmar justamente esse padrão. Porque a gente observa na cronologia de Atos, ali nos primeiros capítulos e depois nos outros capítulos posteriores, que sempre que a igreja ela é tomada pelo Espírito, o resultado nunca é isolamento espiritual, o resultado é uma expansão missionária. A gente já cansou de falar aqui sobre Atos 2, onde o Espírito de Deus é derramado ali sobre os apóstolos em Atos 1, e em Atos 2 o Espírito gera comunhão, gera generosidade, gera testemunho público. Só que se a gente avança em Atos, a gente vai perceber a mesma dinâmica dessa ação de Deus. Assim como Ezequiel vai se aprofundando nas águas, a gente observa também que o Espírito vai aprofundando e vai trazendo mudanças na igreja, conforme ela avança. Em Atos capítulo 4, por exemplo, o mesmo Espírito é derramado e produz na igreja ousadia, produz unidade, produz serviço sacrificial. Você não vai encontrar um texto bíblico dizendo que os apóstolos sentiram mais de Deus. Não vai encontrar isso. O que você vai encontrar é textos que falam de um Espírito tomou a igreja e os apóstolos ou os discípulos falaram mais de Cristo. Eles repartiram mais, eles viveram mais para a glória de Deus. Percebe o contraste aqui desse entendimento com os nossos dias?
enquanto os nossos dias nós estamos atolados de mensagens, de versos, de posts no Instagram, falando que nós precisamos do mover de Deus, que o Espírito de Deus... Que mover é esse? Que mover é esse que não reparte mais? Que mover é esse onde não leva a transformação, o entendimento, a amabilidade pela palavra? Que mover é esse? Que mover é esse onde as ações dos cristãos só são realizadas se houver um tipo de sentimento? O verdadeiro mover de Deus não está em sentir para obedecer. O verdadeiro mover de Deus está em ler, entender e obedecer. Esse é o mover de Deus. Sentir de Deus de não separar. Sentir de Deus de pregar. Que mover é esse? João Calvino vai ensinar para nós que o Espírito não apenas regenera o nosso coração, mas que ele move continuamente para fora de nós mesmos em direção a Deus e ao próximo. Alguém cheio do Espírito está em movimento. Alguém onde o rio está fluindo, a vida se espalha. Uma fé que não alcança outros não é uma fé madura, é uma fé bloqueada. Mas é uma fé bloqueada não porque falta o Espírito, mas porque há algo que está interrompendo o fluxo das águas no interior. E talvez o que está impedindo não é pecado nem nada, mas talvez seja uma teologia errada. Ou pode ser pecado também, pode ser um comodismo espiritual, pode ser uma vida individualista da fé, onde está preocupado com o seu sentimento, com o que Deus está falando com ele, com o que Deus vai fazer com ele ou através dele. Pode ser emoções que não foram trabalhadas, perdões que não foram liberados. Mas o ponto central é que se a vida não está espalhando, há um bloqueio no fluxo das águas. Porque a promessa de Deus é: todo aquele que crê tem rios fluindo do seu interior. Então o diagnóstico que a gente observa aqui diante das Escrituras é bem claro. Se a vida espiritual não está movendo em nós, não está gerando em nós frutos, testemunhos, serviço, amor, o rio não parou de jorrar, apenas está sendo represado por algo. E o chamado do Espírito de Deus para nós não é apenas a gente receber mais de Deus, como existe em muitos cultos aí. Mas o chamado de Deus para nós, eu creio, nesse ano, é desentope aquilo que está bloqueando o rio de Deus de fluir. O que é que o seu coração está aguardando, que está impedindo as águas de fluir? Porque aonde o Espírito de Deus está, há movimento. Aonde a vida está, há movimento. Aonde o rio de Deus está fluindo, outros vivem, outros se alegram, outros inevitavelmente vão beber desse vinho novo que está fluindo de nós, serão refrescados pelas águas vivas que estão fluindo de nós. E meus irmãos, se eu e você entender isso nessa manhã, a gente pode entrar no terceiro ponto. E o terceiro ponto é: nós temos uma fonte no nosso interior que não depende de nenhuma dependência externa, não depende de ambientes, não depende de cultos fortes, não depende de canções estrategicamente melódicas para movimentar o nosso coração. Uma vez que nós entendemos que nós não precisamos de algo externo, que as águas do Espírito estão no nosso interior, nós tocamos numa virada espiritual muito necessária para a igreja de hoje. Porque o que Cristo está falando aqui em João capítulo 7 é justamente isso. Ele está prometendo para todo aquele que crê um fluxo constante, um fluxo que não depende de estímulos externos, um fluxo que depende apenas da presença contínua de uma fonte interna. Ele não diz que nós vamos beber de algo de fora, ele diz
que as águas já estão dentro de nós fluindo. Isso confronta uma espiritualidade que depende de agenda. Isso confronta uma fé que depende de cultos especiais. Isso confronta uma dependência de líderes carismáticos, de bandas carismáticas, de conferências, de momentos emocionais, como a gente disse aqui antes. E é evidente que essas coisas externas podem ser bênção para a nossa vida, é evidente. Eu não nego isso. Mas todas essas coisas, elas nunca foram projetadas por Deus para sustentar a nossa fé. E hoje, na grande maioria dos espectadores das igrejas, dos cultos, talvez até entre nós, é que nós estamos esperando algo externo para nos mover. Nós estamos esperando algo extraordinário, uma coisa sobrenatural acontecer para nos movermos. E esse tipo de crença é um problema quando se torna uma base para a nossa vida cristã. Porque tem a tendência de formar cristãos que são frágeis, que vivem de picos e de vales espirituais. São como o apóstolo Paulo disse, meninos levados por qualquer vento de doutrina. Em um outro texto, vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. E se nós estamos confiando, dependendo de ações externas, de cultos, de líderes, de bandas, nós estamos confiando em homens. Mas Jeremias capítulo 17, que diz sobre isso, ele vai dizer que a árvore que confia no Senhor não depende da chuva visível, porque as suas raízes estão junto das águas, como o texto de Ezequiel menciona. E o texto é forte ao dizer que ela não receia quando vem o calor, ou seja, a estabilidade não vem de uma ausência de crise, mas vem de uma profundidade das raízes que está tocando as águas. Se a nossa fé está enraizada na crença de que o Espírito Santo está dentro de nós, não importa o que nos aconteça no exterior, nós iremos florescer. E não somente florescer, as nossas folhas, que são alimentadas por essas águas, trarão cura para aqueles que estão ao nosso redor. A nossa fé não depende de estímulos externos. A nossa fé não depende de um ambiente, porque quando assim for, ela vai entrar em colapso. Irmãos, eu já experimentei esse colapso. Eu já estive nesse lugar, aonde a fé desmoronou. Paulo vai confirmar essa lógica, lá em Gálatas capítulo 5, onde ele vai dizer que os frutos não são produzidos por pressão externa, são produzidos por aqueles que vivem no Espírito, ou seja, aqueles que têm uma vida interna fluindo. Esses frutos que nós temos aqui pregados nas nossas paredes, amor, paz, alegria, não são fabricados por coisas externas, não são fabricados por circunstâncias favoráveis, são fabricados por Espírito que está habitando e governando o nosso coração. Onde o Espírito reina, há constância, mesmo em tempos secos, fracos. O texto bíblico de Romanos vai dizer que se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos habita em nós, trará vida para o nosso corpo mortal. Aliás, são esses tempos secos que nos levam até mesmo a orar mais. São esses tempos de deserto, de crises, que nos levam a experimentar mais o agir de Deus, que nos levam inclusive a ser surpreendidos por Deus. É onde a nossa fé ganha estatura, ganha raízes. Por isso que esses tempos de sequidão às vezes nos levam muitas vezes para a maturidade. São nesses tempos onde a nossa fé se aprofunda, onde Deus consola sim, mas ao mesmo tempo nos ensina a andar em fé,
a andar com Ele, mesmo quando o consolo não é sentido, mesmo quando nós temos a percepção de que Ele está distante de nós. E por que Deus faz isso? Para percebermos que temos um rio dentro de nós fluindo. E como disse Martin Lloyd-Jones, ele diz que a verdadeira espiritualidade não se apoia em atmosferas, mas se apoia na vida que é governada pelo Espírito. Quem vive apenas de estímulos, uma hora, cedo ou tarde, ele vai naufragar na fé. Quem vive apenas por estímulos, uma hora vai cansar da fé, vai cansar de fazer o bem. Mas quem vive pelas águas do interior, esse sim tem a capacidade de permanecer até o fim. Esse sim ganha consistência de fé ao longo da vida. E essa transição de uma fé emocional para uma fé que crê na ação do Espírito dentro do seu interior é muito difícil. Principalmente para quem aprendeu a vida inteira, para quem escuta diariamente que ser movido por Espírito é ser movido por estímulos. Mas eu volto a te dizer, não é o caminho que nós encontramos no Evangelho. O Evangelho nunca diz para fazermos as coisas só quando sentimos. O Evangelho nunca nos orientou a andar por aquilo que sentimos. E se a gente compreende isso, podemos entrar no último ponto. Aonde a vida de Deus se espalha, é uma vida que está testemunhando da palavra de Deus. Meus irmãos, o Espírito de Deus nunca nos foi dado para nós nos embriagarmos como se estivéssemos em uma rave espiritual. O Espírito de Deus nunca nos foi dado para a gente ter os sentimentos bons, emocionais e nos fecharmos em nós mesmos. Jesus aqui declara em João 7, deixa claro para nós que esse transbordar nunca termina no indivíduo. A gente olha para João 7 e olhamos para Ezequiel 47 que nós lemos aqui. E há uma coisa incomum aqui nesses textos. O rio não corre para dentro. O rio corre para fora. E isso confronta a nossa espiritualidade muitas vezes autocentrada, preocupada com experiências pessoais. Quero sentir mais de Deus, eu quero sentir Deus, quero ter uma experiência sobrenatural com o Espírito. O Espírito habita em nós, não é para nos dar sentimentos, mas é para nos conformar a Cristo, para nos transformar na imagem do Cristo. E qual é a imagem do Cristo? Cristo é essencialmente missionário. Spurgeon vai dizer que ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. É por isso que Atos capítulo 1 não nos dá um método de ser igreja, mas nos dá uma consequência do que é ser cheio do Espírito. O texto vai dizer: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. O testemunho é fruto do poder recebido. Não é fruto de técnicas de evangelismo. O testemunho é fruto das águas que estão jorrando do nosso interior. O testemunho é fruto do rio que está jorrando do nosso interior. E isso nos confronta. Esse transbordar, ele aparece em todo o texto bíblico. Não somente em Atos 1. Atos 6 também descreve isso. A igreja cresce, surgem conflitos, alguns irmãos vão reclamar das viúvas, alguns irmãos vão reclamar das mesas, estão sendo esquecidas,
E a resposta não é vamos estruturar aqui. A resposta não é vamos organizar aqui. A resposta é: escolham homens cheios do Espírito Santo. Engraçado isso, né, meus irmãos? A resposta é: vamos fazer uma reunião aqui para a gente organizar as falhas da igreja. A resposta dos apóstolos, meus irmãos, é: escolham 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar das mesas. Isso nos confronta demais. E eu sempre falo isso, né? Volto a dizer: você quer ser usado por Deus? Escolha um BO e diga: é meu. Escolha um BO no mundo e diga: é meu. Escolha um BO na igreja e diga: é meu. Você vai ser usado por Deus. Mas para isso, você tem que ter o rio jorrando. Você tem que ser cheio. E sabe qual é a consequência deles escolherem homens cheios do Espírito? É que não só as mesas são supridas, mas o texto bíblico vai dizer que a palavra de Deus crescia. A palavra é espalhada. O Espírito produz proclamação e compaixão. Palavra sem amor é ruído. E serviço sem palavra é ONG. Ação social. Se nós nos lembrarmos como Jesus conecta isso, lá em Mateus capítulo 5, onde ele diz também que nós somos a luz do mundo, a luz não se esforça para aparecer. Ela aparece porque ela é luz. Da mesma forma, uma vida cheia do Espírito não precisa ser forçada para testemunhar. Ela testemunha porque é consequência das águas jorrando. Não porque sentimos de testemunhar, não porque sentimos de fazer, não porque sentimos de resolver um problema que nós estamos enxergando. É porque quem está sendo movido pelo Espírito, consequentemente, vai abraçar um BO para ser usado por Deus. O mover de Deus, o testemunho, flui espontaneamente de quem tem o rio fluindo. De quem está sendo moldado no caráter, nas escolhas, nas decisões, na mansidão, no amor, na fidelidade. É fruto, meus irmãos. Não é forçação. São movimentos que são consequências de quem tem o rio fluindo. Paulo amplia isso lá em Efésios capítulo 5, para a gente encerrar, ao mostrar que o Espírito de Deus não apenas nos converte, mas ele tem a capacidade, inclusive, de nos despertar quando adormecemos. E, infelizmente, há muitos crentes regenerados que adormecem espiritualmente e estão esperando um estímulo externo para ser despertado. Mas o mesmo Espírito que gera vida nos chama a despertar, e esse despertar só ocorre quando a gente remove o que está bloqueando as águas de fluir, porque as águas estão aqui, no interior, elas não deixaram de fluir. O Senhor nos chama para a missão, nos chama para a lucidez. Uma igreja cheia de Espírito não é necessariamente uma igreja barulhenta, mas é uma igreja que passa a viver pelas águas que estão jorrando. É essa igreja, meus irmãos, que incomoda. Não é a igreja que está no estádio fazendo eventos, não. É a igreja que está no seu dia a dia iluminando. É a igreja que está nas suas esferas, como o pastor Levi está falando aqui sobre as esferas de Deus. Nas suas esferas está atraindo, está curando, está iluminando. Não é a igreja do marketing, é a igreja que tem a vida fluindo.
Jonathan Edwards, como eu sempre falo aqui sobre ele, dizia que a obra genuína do Espírito sempre se manifesta nos afetos santos que transbordam em amor visível em direção a Deus e ao próximo. Onde o Espírito habita, a fé deixa de ser privada e se torna pública. Se torna uma fé encarnada, se torna uma fé transformadora. Que eu e você possamos ser esse tipo de igreja. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui, também os irmãos da ceia.